Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Se vai ser lá pela madrugada, ou vai ser no horário normal. Mas estou aqui hoje, né, com Pedro Vasconcelos, né, um colega aí de profissão da área jurídica. Ele é juiz estadual da Paraíba, não é isso? Exatamente. Paraíba. E eu convidei ele, né, para a gente conversar sobre essa carreira hoje da magistratura estadual. A gente falou já com o Matheus sobre a carreira da magistratura federal, né, num dos últimos vídeos que a gente colocou aqui no portal. E hoje eu convidei Pedro aí para compartilhar um pouquinho da história dele com vocês, para contribuir com as pessoas que pensam nessa carreira, quais são as principais dificuldades, quais são as dificuldades que ele enfrentou, e com certeza ele vai conseguir agregar muito aí para vocês de conteúdos com alguém que realmente tem credibilidade para passar para vocês esse tipo de informação, que teve a vivência real de concurso público. Então, Pedro, queria que você fizesse uma breve apresentação aí para o pessoal, onde é que se formou, quantos anos tem, se quiser também falar, né? Que eu falei com uma amiga minha que deu entrevista aqui, eu depois me percebi que eu perguntei a idade e tem gente que não gosta muito de dizer, né? E eu disse, não, fica à vontade se quiser falar. Aí, diga aí quando é que você se formou, qual a idade, se passou em quais concursos, conte um pouquinho aí da sua trajetória para a gente entrar nas perguntas do pessoal. Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É sempre uma satisfação dar esse testemunho. Sempre o faço com pessoas mais próximas, pessoalmente. Raramente eu faço pela internet por falta de oportunidade, mas estou sempre à disposição. Quando quiser, a gente conversa sobre isso. Bom, meu nome é Pedro Davi, eu tenho hoje 37 anos. Eu me formei no Rio de Janeiro, na Universidade Estácio de Sá, no campus Dorival Caymmi, Copacabana. Me formei em 2006. E ainda no Rio, eu passei no concurso do TRF da 2ª Região, o técnico judiciário. Fiz um pedido de remoção para o Nordeste, acabei assumindo aqui o cargo de assessor, né, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Fui para o Rio Grande do Norte, depois fui para Recife como assessor de desembargador. Desde quando eu voltei para o Nordeste, eu venho estudando para concurso público, né? E aí eu acabei sendo aprovado nos concursos de promotor de Pernambuco, promotor de Alagoas e da magistratura paraibana. E aqui estou eu como juiz da primeira vara mista de Piancó. É minha breve história na área jurídica, né? Foi promotor de Pernambuco de Alagoas, Pernambuco. Certo. E agora, assim, primeira pergunta por que você optou por a magistratura ao invés do Ministério Público? Olha, Gustavo, isso aí foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque eu sempre trabalhei na justiça. Já estagiei em escritórios de advocacias grandes no Rio. Eu tive um pouco do gosto, senti um pouco do gosto da advocacia. Sempre gostei muito. Era, inclusive, uma frustração minha enquanto servidor, uma certa frustração, porque eu não advogava, eu achava aquilo ali extraordinário. E assim, eu nunca tinha pensado em largar a justiça por questões circunstanciais. Eu trilhei esse caminho e não tinha mais como voltar. Era uma decisão muito difícil de viabilizar. Mas, enfim, eu sempre trabalhei no Poder Judiciário, na Justiça Federal. É uma matéria extremamente especializada, né? Previdenciários, crimes federais, questões envolvendo a União, Caixa Econômica Federal. E eu acabei, por 10, 11 anos, mais ou menos, ainda na faculdade, eu fui aprovado no concurso, no 4º período, mais ou menos. Eu estava cursando o 4º período. E aí eu fui chamado e, durante esse tempo, eu fui, digamos assim, cansando daquela matéria, daquela rotina da Justiça Federal. Não, de nenhuma forma, eu sou ingrato à Justiça Federal. Não foi uma grande escola para mim, mas a matéria mesmo, isso é questão de predileção. E aí eu decidi fazer concurso só para o Ministério Público e para a magistratura estadual. Basicamente, a preparação não difere muito na questão no que diz respeito às matérias básicas. Ela não difere muito. Só numa determinada fase que você tem que ter uma abordagem diferente, uma preparação. Então,
Nos primeiros concursos que eu passei, foi em 2011, no concurso de promotor de Alagoas. Foi o primeiro concurso que eu passei nessa área superior. E depois no concurso de promotor de Pernambuco. Já estava naquela fase que o concurseiro chega, né? O sujeito que está estudando muito, como se diz, você está afiado, está passando em vários concursos. Eu estava estudando para vários concursos. E um determinado dia saiu a inscrição para o concurso de juiz da Paraíba. Eu só estava aguardando a nomeação em Pernambuco e Alagoas. Estava difícil, em razão das circunstâncias econômicas do país, mas aí eu nem lembrava da prova de juiz da Paraíba. Um dia eu vi um insight, aí eu disse, rapaz, eu acho que eu deram uma sexta-feira, acho que domingo tem uma prova. Aí eu fui ver na internet, aí realmente era a prova da primeira fase da magistratura paraibana. Aí eu disse, não vou não estou a fim de fazer, é muito desgaste e tal. Aí, enfim, eu morava em Recife e minha esposa, ela praticamente me obrigou a fazer essa prova. Aí eu fui, passei bem, inclusive. Eu acho que a pressão nessa hora foi defenestrada, eu fui sem nenhum tipo de pressão pessoal, né? Essa pressão, isso é muito importante a gente ressaltar, ela acho que 90% dos casos, ela é criada por a gente mesmo, né? Tudo interno. Então, eu fui sem pressão, acabei passando, fui para a segunda fase, não queria ir também fazer, porque essa fase, para mim, realmente é a fase mais complicada em relação digamos, a controle emocional. Essa fase, segunda fase. E aí eu também fui, de uma certa forma, coagido pela minha esposa, me pôs dentro do carro, essa minha aprovação eu devo a ela, porque ela fez tudo, exceto a prova oral, que aí foi quando eu já estava mais avançado no concurso, aí realmente eu tomei essa iniciativa. Mas ela fez tudo, eu só fiz entrar no carro, fui fazer a prova, passei na segunda fase. E aí, passei na oral, o concurso foi homologado, e aí eu assumo o concurso de juiz da Paraíba, em 2017. Em 2017 eu assumo o concurso e estava feliz na magistratura, estava me sentindo muito realizado. É um trabalho realizador, você está sempre próximo ao povo, a possibilidade de modificação social é fascinante, você pode ajudar muita gente, claro, de acordo com o senso de justiça, nunca querendo ser tendencioso para determinada situação. Mas você vê ali a transformação social que você pode gerar na vida das pessoas, né? Você trabalha, se você presta o serviço judiciário de uma forma satisfatória. E aí, de repente, eu recebo a notícia de que eu fui nomeado, fui convocado para assumir o concurso de promotor de Alagoas. Aí lá eu não tinha mais interesse para dar vaga, para conceder a vaga à colega que estava na colocação anterior, eu fui e releguei a vaga. Só que aí, pouquíssimo tempo depois, acho que questão de meses, eu sou convocado para o concurso de promotor de Pernambuco. Aí sim, né, a partir desse momento, quem me acompanhou sabe, inclusive Gabi, o pessoal sabe, eu liguei muito para ela, aperrei muito os meus amigos. De fato, o que é um sonho para qualquer concurseiro, poder escolher um concurso de promotor ou de juiz, o que há 5 anos antes era um sonho para mim, virou um martírio, um pesadelo para mim. Porque eu tinha amado a magistratura, mas, ao mesmo tempo, a vida do Ministério Público me fascinava também, me atraía. E aí eu ficava, e a carreira também é muito atrativa, você trabalha com qualidade de vida melhor, a magistratura, você trabalha, eu enxergo dessa forma, pelo menos o contato que eu tenho, o magistrado ele tem muito mais atribuições, porque ele tem que administrar um gabinete, existem as metas que são impostas, né? E a gente tem que cumprir. E o Ministério Público, não que eu estou promotor do trabalho, mas a vida produtiva do promotor, na minha opinião, ela é mais, você possui mais qualidade, até de produzir. E aí eu ficava pensando, será que eu vou perder uma grande oportunidade na minha vida? Enfim, chegou no dia na semana da nomeação, eu decidi ir para o Ministério Público. Eu decidi, não, vou para o Ministério Público,
já decidi não voltar, não. A aposta era no sábado. Na sexta-feira, eu saí da comarca, já me despedi de todo mundo, foi aquele chororô na unidade, e, enfim, já estava definido. Quando eu cheguei em Recife para tomar posse, aí as pessoas aí fui lá, fiz exames, apresentei a documentação, tudo certo para tomar posse, mas eu comecei a perceber que eu estava me sentindo infeliz a cada minuto que se passava. E nessa etapa estava como o concurso da Paraíba? Eu já estava trabalhando como magistrado. Já estava como magistrado. Eu já era magistrado, é isso que eu lhe antecipei. Eu já estava como magistrado. A dúvida era se você sairia da carreira da magistratura para ir para o Ministério Público de Pernambuco, né? Exato. Aí quando eu já estava tudo pronto para tomar posse, as pessoas, meu pai nunca chegou para me aconselhar dessa forma, ele sempre nos deixou muito à vontade. E aí ele chegou, olha, eu não sei não, mas eu acho que você não deveria assumir o Ministério Público, não. Você, pelo que a gente conhece, na sua fama aí na Paraíba, durante o tempo que você atuou como magistrado, os comentários que chegam que você tem uma boa atuação e, enfim, pelo seu perfil, eu acho que você deveria pensar melhor. Aí foi uma das decisões mais difíceis, mais aliviantes da minha vida, porque quando eu estava pronto para tomar posse, pouco tempo antes assim, só bastava pegar o carro e ir lá para o centro de comércio para tomar posse, eu resolvi desistir de assumir o cargo. E seu pai é da área jurídica? Não, meu pai é bancário aposentado. Mas ele me conhece, né? Sim, aí foi nesse concurso que Gabi passou também, né? No concurso que ele passou. E aí eu encontrei várias pessoas circunstancialmente que chegaram para mim, olha, seu perfil é de magistrado, você não tem aquele perfil de atuação ímpeta que o promotor tem. É seu perfil, eu acho que você vai se encontrar mais na magistratura do que no Ministério Público. Por outro lado, os magistrados chegavam para mim e falavam, meus colegas juízes, você vai perder uma oportunidade dessa, trabalhar com promotor, ganhar mais, em Pernambuco, em casa. Aí acabei seguindo o coração. E, honestamente, eu não me arrependi. Tirei, na verdade, Fusca, um carro das minhas postas que eu defini. Já estava os amigos te esperando lá na posse do MP e tu... Eu já tinha pago a festa da confraternização. Inclusive, eu fui para a festa. Eu fui para a festa. Era todo mundo... graças a Deus, esse pessoal que passou no concurso, essa turma todinha, a gente tem até bloco de carnaval do Ministério Público, né? Gabi, inclusive, é uma das organizadoras. Matheus faz parte também. Então, a gente é muito coeso, né? A gente tem uma integração muito forte. Aí, enfim, alguns o procurador-geral, não sei como é que ele reagiu a essa notícia, mas... Enfim, aí eu fiquei feliz. A gente tem que pensar nessas horas na gente. Tá? Sim, claro. E, Pedro, como foi lá no começo, quando tu estava na faculdade, lá no Rio, quando tu tinha essas alternativas, concurso, advocacia, como era a tua cabeça na época de estudante de Direito, assim, vendo essas carreiras? Eu fui para o Rio, meu pai era bancário, ele foi transferido, né? Bancário e militar se transferem muito e acabamos indo morar no Rio. Cheguei lá, não conhecia ninguém, então eu me dedicava muito à faculdade, eu tinha muitas amizades lá naquela época, e aí eu não sabia exatamente o caminho que eu ia trilhar. Aí eu estava nas férias aqui no Nordeste, eu vim passar umas férias aqui, e aí ele mesmo, meu pai me ligou, olha, saiu um edital aqui no concurso da segunda região, quando tu voltar, tu deveria estudar para esse negócio. Aí eu nem sabia qual era a função do técnico analista, isso aí eu não sabia nada, mas aí eu comecei a estudar. Intuitivamente, eu comecei a estudar e passei no concurso nesse quarto período. Passei logo a primeira prova foi anulada, teve uma fraude, aí fiz a segunda prova e passei nessa segunda. Depois, aí, se você quiser, até a gente detalha esse concurso. E aí, quando eu recebi a aprovação, estava certa a minha nomeação, eu falei, eu vou testar, vou experimentar a advocacia, porque eu não podia advogar em razão eu não era formado ainda e fui estagiar. Então,
foi uma questão circunstancial. O trabalho, embora eu tivesse um escritório grande, já com vice para advogar lá, a carreira, você relegar uma carreira, digamos assim, pública, né, no serviço público, onde você tem mais estabilidade, é muito difícil. E também, assim, eu não sabia como é que ia ficar a minha vida. Meus pais voltaram do Rio para morar em Recife, eu fiquei lá sozinho. Eu vou assumir o serviço público. Então, foi circunstancial. Eu fui seguindo o concurso. E como é que foram as tuas experiências de estágio durante a faculdade? Tu disse que teve a oportunidade de estagiar em escritórios de advocacia grandes lá no Rio, né? Como foram essas experiências lá para tu na época? Eu estava conversando até hoje com eu estou fazendo audiência virtual, e aí eu estava conversando com os advogados de São Paulo sobre exatamente isso, hoje mais cedo. Trabalhar em um escritório grande, né, tem seus pontos positivos e negativos. Eu estava trabalhando numa área lá no Siqueira Castro, no escritório. Ele é internacionalmente conhecido, né? E eu lembro que eu trabalhei na área tributária e na área trabalhista. E quando você trabalha num escritório grande desse, você acaba se tornando uma espécie de funcionário do escritório, né? Principalmente nessa área que não é contenciosa, é muito difícil você ir no fórum, por exemplo, ou você ir resolver alguma coisa ou ir a uma audiência, né? Você acaba se tornando um trabalhador interno, digamos assim. Mas a experiência foi boa, eu gostei muito. Você se sente muito autônomo, eu gostei muito dessa autonomia. Você poder escolher os casos que você vai atuar, estudar, criar teses. Enfim, o crescimento é potencialmente grande, né? Então, é algo bem atrativo. Se você souber, se você for uma pessoa ética, né? Se você souber lidar com as pessoas, ter paciência, porque a advocacia, hoje a concorrência é muito grande, né? E até a postura também de colegas, de magistrados, de promotores com advogados, assim, a gente também tem que rever. É muito difícil, né? A advocacia também é uma carreira muito difícil. E, assim, tu teve, então, uma trajetória já de concurso dentro da faculdade. Mas se fosse determinar, assim, quando é que tu começou a estudar para a carreira de magistratura e Ministério Público? E quando tu tomou essa decisão, quais foram os principais desafios nesse momento aí? Quando eu tomei posse no concurso do TRF, da segunda região, aí eu defini, não, eu vou estudar para concurso público e a partir desse momento eu direcionei meu estudo para essa área. Teve um limbo aí que eu deixei de estudar, um tempo aí que eu deixei de me dedicar, mas sempre, desde o início da minha faculdade, minha preparação foi voltada ou para me qualificar como advogado, um bom advogado, ou como um estudante de concurso. Ou seja, tinha uma base já muito boa, né, montada durante a faculdade. É muito importante a gente criar essa base na faculdade, porque na parte de concurso, quando a gente vai estudar para concurso, a gente vê que a faculdade ela faz um apanhado geral, algumas matérias você tem um aprofundamento, mas é muito importante na faculdade você construir uma base. Então, minhas ações eram voltadas nesse sentido. Então, se eu tinha uma matéria como processo penal, por exemplo, o professor passava os livros para a gente ler. Como eu tinha tempo, né, eu só fazia estudar, então ele passava um livro, geralmente ele passava 5 livros, né, por cada professor passava alguns livros, eu escolhia 3. Eu escolhia o que ele escolhia, o que ele passava, um de revisão e outro que era geralmente que tinha uma opinião mais, digamos assim, mais minoritária. Um exemplo, processo penal. Na minha época, o livro que era badalado era o do Tourinho Filho. Então, eu estudava por ele, revisava pelo Mirabete e estudava pelo Afrânio Silva Jardim, que era um cara, que é ainda um cara extremamente polêmico, né, com posições minoritárias. Então, com isso, eu quero ilustrar que você, na faculdade, tem que construir sua base. É ali que você vai aprofundar a doutrina, é
É ali que você vai alicerçar seu regramento ali, né? Exatamente. Na faculdade. E quais foram as principais dificuldades quando tomou essa decisão de já no TRF, vou realmente me dedicar à magistratura e Ministério Público? A gente vai chegar lá ainda quando for falar dos editais, mas quais foram as principais dificuldades do momento? Porque, pelo que tu já está contando, tu teve que conciliar já trabalho com estudo para concurso, que já é algo que muita gente passa por esse problema, né? Tipo, acha que só consegue o êxito em concurso público aquele que tem dedicação exclusiva, né? Isso, concurso público é superação, né? Aliás, tudo que você quiser almejar sucesso, você tem que se superar. As dificuldades primeiro, eu tinha uma estabilidade já financeira razoável, né? Então, às vezes, você fica até desestimulado. O servidor da Receita Federal, naquela época, você recebia um bom vencimento. Então, às vezes, você fica até desestimulado. Não, essa vida aqui é boa, eu não vou... Naquela época, que em 2006, eu falo como naquela época, como se eu fosse um idoso, né? Mas naquele tempo, o juiz de direito, juiz federal, ele ganhava mais ou menos uns 14, 15 mil líquido naquela época. E o analista do TRF, com função, ele estava ali mais ou menos oferindo uns 10 a 12 mil reais. Então, era muito próximo, né? Tinha servidores que passavam no concurso, conheci um que passou no concurso do Acre, juiz do Acre, e voltou para o TRF, porque ele disse, não vale a pena essa responsabilidade toda, morar no Acre com a família no Rio, enfim, não valia. Depois que houve uma valorização de vencimento, isso aí sim, valeu a pena. Mas essa foi um desestímulo que eu senti, e principalmente para quem vai estudar para concurso público, você não ter uma orientação de como começar a estudar e de como montar uma estratégia para passar no concurso público. É o mais difícil na minha opinião, o mais difícil é nem estudar, nem pegar as matérias, é você ter uma estratégia. A parte mais difícil. Quantas e quantas vezes eu decidia, não, hoje eu vou voltar a estudar, e aí eu pegava uma matéria como direito tributário. Aí começava com direito tributário, lendo princípios do direito tributário, dava 2, 3 semanas, eu desestimulava por alguma razão, e aí 3 meses depois eu voltava a estudar, estudando a mesma matéria, aquele mesmo assunto, sem conseguir avançar. Por quê? Porque eu não tinha estratégia e nem tinha um foco para chegar uma meta. Então, para mim, era o mais difícil. Quantas e quantas vezes eu repetia em estudos iniciais. Esse é o ponto mais difícil. O primeiro passo, né, da pessoa dizer assim, eu vou fazer o cronograma, porque acontece que muita gente, tipo, acho que se organiza, aí coloca em prática, aí também testa uma semana, 2, 3, aí depois estagna, fica um tempo sem estudar, e depois tem que voltar, tem que recomeçar do zero. Esse primeiro momento também exige muito disciplina, né? Assim como toda atividade que você quer, estratégia, exatamente. Como é que tu indica? Diz aí. Depois eu pergunto. E a questão da adaptação. Tem gente que, como eu já fiz várias vezes, eu dizia, amanhã, a partir da manhã, eu vou estudar 6 horas por dia. Então, eu conseguia fazer ali 2 horas no máximo, no outro dia eu já não conseguia render tanto. É a questão da adaptação. Você tem que ir se adaptando aos poucos até você criar aquela rotina na sua vida, né? E um ponto importante que eu não falei em relação à faculdade é você também direcionar algo que a gente relega muito e não acompanha, é a jurisprudência. Isso ajuda muito. Na faculdade, o estudante de direito, sempre falo para as pessoas com quem eu converso, é importantíssimo que o estudante de direito ele não esqueça de estudar jurisprudência. Ele tem que acompanhar a jurisprudência, as decisões do STJ, do Supremo, do TST, porque isso aí vai fazer parte, é inerente à vida do profissional de direito. E talvez é o maior gargalo, né? Pelo que eu vejo nas conversas com o pessoal que teve a aprovação em concurso público, porque o ensino jurídico, né? Eu participando do ensino jurídico ativamente em faculdade também vejo isso. A gente foca muito em doutrina e legislação, né? Com certeza. É o maior foco das faculdades.
E antigamente era muito mais difícil, porque o Supremo ele divulgava um informativo que é difícil, de difícil leitura, sobretudo para quem está na faculdade. É muito difícil você ler um informativo e conseguir entender. Hoje não, hoje você tem sites, por Tem o exemplo, dizer o Seu direito, né? Direito, tem o Enzif, que eles miuçam, Esmiuça, né? é, Pega e, mastigadinho, né? e eles extraem aquilo ali e passam de uma maneira didática. Eles dão uma É, aula. É sensacional como eles fazem hoje. Então, sensacional. o aluno Ixi, só para concluir, Gustavo, o aluno de direito, desde o início da faculdade, ele tem que incorporar na vida dele um dia na semana para ler os informativos. Isso aí exato. é para o resto da vida. Eu digo assim, o pessoal fala muito assim na questão do concurso público, mas na verdade é do operador do direito mesmo. Porque, por exemplo, o advogado, o cara que quer trabalhar na área penal, que ele tire esse um dia, como você falou, e leia no dizer o direito os informativos, né? O informativo. Eles E aí mandam por ele, e-mail. exato, ele se mantém atualizado na área dele, na jurisprudência. É o mínimo que ele teria que fazer, né? Porque o Um pessoal e-mail, vincula muito exatamente. dizer o direito a quem é concurseiro, quando na verdade é todo mundo que está na prática precisa estar antenado com relação à jurisprudência, né? Exatamente. Então, aí, em relação à estratégia, eu sempre fazia isso. Tem muita gente, eu conheço muitos amigos que começaram a estudar para concurso público e outros conhecidos que incorreram no mesmo erro. Hoje eu vou começar a estudar para concurso público. Aí o amigo meu, Gustavo, eu lembro que ele foi na livraria, ele comprou um estante de livros. Comprou um estante de livros, canetas de todas as cores, fez matrícula, desculpa, Cursinho, né? em cursinhos. E aí, um mês depois, comigo também aconteceu, já fiz isso aí também, mas era no próximo mês a gente via, a gente até brincava com ele. E você via que aquilo ali era, você enfia a cabeça do livro, só que você tem que enxergar de uma forma mais ampla. Você tem que ser estratégico, você tem que ser inteligente para estudar. Não basta você pegar um livro, agora eu vou ler todo o livro, toda a doutrina de Fred Didier. Não adianta você chegar e fazer isso. Você tem que racionalizar e trazer e dar eficiência ao seu estudo no menor tempo, no tempo menor e com mais produtividade. Pedro, e uma pergunta que o pessoal faz sempre, por exemplo, agora tu disse assim, a pessoa geralmente compra um estante de livro, né, se matricula em um cursinho. Isso quer dizer que a chance de aprovação no concurso público, né, só é para aqueles que têm condições de ter um investimento financeiro alto, seja em livro, cursinho, tudo, ou é possível o cara sonhar com uma carreira dessa mesmo se a pessoa não tiver uma condição de vida inicial tão boa, ou se você não já está em um cargo na Justiça Federal, por exemplo, que já lhe dá o suporte financeiro. A importância de ter aquele concurso que o pessoal chama de trampolim. Como é que tu vê isso e a questão do suporte financeiro para chegar nessa carreira? Concurso público, por si só, ele é caro. E, infelizmente, ele é caro. Eu fui fazer concurso em Alagoas, eu fui, acho que, se eu não me engano, umas 8 vezes lá para fazer prova oral e inscrição definitiva. A gente fez um cálculo desse, eu e os colegas, e só eu gastei mais ou menos uns 15 mil reais para ir lá, para essas viagens, hotel, alimentação, desgaste de carro, tudo, levando em consideração tudo. Então, por si só, algo caro. Mas assim, para você se preparar para o concurso, isso aí vai depender muito de perfil. Eu, por exemplo, eu já me matriculei em alguns cursinhos, não dei continuidade. Eu me inscrevi, por exemplo, no LFG. Nesse LFG, eu passei, se eu não me engano, 2, 3 meses. Eu não gosto muito de assistir aula. É algo pessoal. Eu tenho muito sono quando eu começo a assistir aula. Então, para mim, meu perfil não era muito bom. Eu ia e não aproveitava nada. Então, aí já não tinha tanto gasto. Hoje, fica muito mais fácil porque você consegue material pela internet, muito mais barato. Então, a preparação ela não tem muito custo, não. De fato, o que é caro são os cursinhos, né? Às vezes você precisa complementar, tem uma aula. E também é caro esse deslocamento. Se você vai fazer um concurso, por exemplo, em Santa Catarina, você tem que gastar com passagem aérea, com hotel, né? Isso aí acaba
Porque as pessoas se preocupam muito com a preparação, mas não se preocupam com o dia de fazer a prova, que também faz parte da estratégia. Você tem que ter uma estratégia montada para esse momento, sabe? E tem que estar preparado para esses gastos, por exemplo. E como é que tu enxerga, para o pessoal conhecer mais da carreira da magistratura estadual, conta um pouquinho para a gente como é a função de um juiz estadual, né? Podendo no transcorrer aí destacar, a gente teve essa conversa, né, da distinção de matérias, né, com relação à magistratura estadual, magistratura federal, mas destrincha para o pessoal como é a sua carreira, né? O que é que você faz, como é o seu dia a dia, digamos assim, né? Você relatou até algumas distinções com base na carreira de promotor de justiça, né? Mas como é a carreira de juiz estadual, para o pessoal conhecer mais assim? Olha, a carreira é uma carreira realizadora, mas é uma carreira que você tem que se dedicar muito. Hoje em dia, a magistratura é uma carreira é uma carreira solitária. Você, como juiz, em razão de diversas circunstâncias, até questão de segurança, é muito solitária, uma vida muito solitária de comarca. De muito trabalho, porque você tem que impulsionar uma unidade, tem que impulsionar uma carreira não, uns processos. E tem muita cobrança, é uma carreira de muita cobrança, porque hoje em dia os órgãos de controle, e na meu ver estão corretos, eles cobram a produtividade dos magistrados, né? De uma certa maneira, claro, se a gente extrapolar, eles cobram. Mas, por outro lado, ela é uma carreira fascinante, porque você lida com o público de uma maneira muito franca, você tem um poder de transformação social muito grande, sabe? Você poder instruir o processo, você conseguir concretizar a justiça, o senso de justiça na determinada situação. Isso é fascinante na magistratura. Além da questão financeira também, que é muito importante, né? Ela dá uma situação, uma segurança financeira muito satisfatória. Mas é um trabalho, claro, existe todo tipo de pessoas, existem todos os tipos de pessoas em todas as carreiras. Na magistratura não é diferente. Então, existe um juiz que trabalha, juiz que não trabalha, juiz que se esconde. Tem juiz que tem um perfil diferente um do outro. Eu sempre procurei, por onde eu passei as minhas unidades, elas sempre foram premiadas, em razão de medidas que eu sempre tomo para reduzir acervo. Um exemplo, agora em Piancó, eu cheguei no meu gabinete e havia 1.700 processos concluídos. Em 7 meses a gente zerou, tem 17 hoje, 18. Caramba. E em 2020, por exemplo, a gente prolatou lá hoje eu vi 1.193 sentenças nesses 5 meses, né? Eles exigem, então, do juiz também um trabalho de gestão, né? De gestão. Hoje, a magistratura é um serviço de gestão. Se você não tiver uma visão, se você como concurso, você tem que ter uma estratégia para vencer um acervo. Eu cheguei lá, tenho 1.700 processos, então eu tenho que ter uma visão da administração, de gestão, ver o que é importante, o que eu tenho que dedicar, o que é processo em massa e retirar, o que é que eu tenho que fazer audiência, o que é que eu não tenho que fazer. Contar com a colaboração do Ministério Público, dos advogados, é extremamente importante essa cooperação entre todos. Então, você tem que ter uma estratégia igual no concurso público. Você tem que ter um poder de gestão muito apurado e sensível para aquela situação. Porque você não vai só gerir processos, como você vai estar gerindo pessoas também, né? Você vai ter as pessoas que trabalham na vara, que você vai ter que saber conduzir para levar uma produtividade mais elevada, né? Exatamente. A dificuldade é grande, a carência de pessoal, pelo menos aqui, está melhorando, mas já foi muito, muito pior. É muito importante contar com a assessoria também, pessoas preparadas, e o magistrado ele está sempre sendo provocado, então ele tem que sempre dar alguma resposta na provocação, né? E você tem que estar preparado. E
como é que você vê as matérias mais relevantes para esse concurso? Assim? Quais são as matérias que você identifica que realmente são cruciais para a preparação de quem está projetando seguir essa carreira? Olha, depende muito da matéria, da carreira que você vai escolher. Na magistratura estadual e no Ministério Público, Defensoria Pública ainda você tem que ter um foco especial, né, ali na parte de direitos humanos, mas na magistratura, além daquelas matérias básicas, constitucional, civil, processo penal, tributário, empresarial, você tem que focar naquela parte também de ECA, né, de Estatuto da Criança e do Adolescente, a matéria esparsa, né, extravagante, a matéria, deixa eu tentar lembrar aqui outras matérias, ECA, a parte de parcelamento de solo é muito importante também. Empresarial é uma matéria muito importante também para passar. Porque é uma pergunta difícil, porque é um edital muito grande, né? O que eu falo sobre o edital em relação a matérias é o seguinte, Gustavo. Todo mundo que vai estudar para o concurso público estuda constitucional, estuda administrativo, estuda direito civil, processo penal e direito penal. Você na faculdade você tem muita aproximação com essas matérias, muita. Quem é que vai passar no concurso público? Todo mundo, em tese, está ali nivelado no mesmo nível em relação a essas matérias. Quem é que vai passar no concurso público? É o sujeito que estudou tributário, é o sujeito que estudou empresarial, é o sujeito que pegou a lei de parcelamento urbano, que é uma lei que está lá no edital e muita gente vê ali no edital e fala, isso aqui não vai cair não. Sempre cai, o sujeito estuda aquela lei e com duas questões ali, 2 pontos, você consegue acertar e ultrapassar quem não detalhe, estudou. Né? É o detalhe. É o sujeito que vai estudar o regimento interno do tribunal que está previsto no edital. E aí tem 5 questões sobre o regimento interno fáceis, mas ninguém estudou, então quem estudou vai ter esse diferencial. Tributário, todo mundo, eu sei que você atua nessa área, né? Então eu posso falar, todo mundo fica meio recalcitrante em relação ao direito tributário. Eu particularmente adoro tributário, é a minha predileção, mas muita gente deixa de estudar porque acha que é difícil, de entender, tem dificuldades, né? Mas ali faz a diferença. 5, 6, 8 questões de tributário vão fazer a diferença em qualquer prova. Porque constitucional são 10 questões, a maioria você vai fechar. Penal, a maioria vai fechar. Então, a diferença está nessas matérias de legislação extravagante e as que ninguém estuda. Pedro, como tu entrou na seara de número de questões da prova e tal, conta um pouquinho para o pessoal também como é que é a divisão da prova, porque é uma prova de magistratura, é uma prova longa, né? A prova, eu digo, o concurso, ele demora 1 ano, né? Mais ou menos, ou mais até, né? Depende, porque são muitas fases, né? Aí conta um pouquinho, pessoal, até porque eu acho que segue um padrão, né? A maioria dos estados tem a prova, porque tem a lei de tem a resolução, né? do CNJ. Tem a resolução do CNJ que regulamenta isso. Pronto. Tem a Constituição que prevê, né? E a resolução. Conta um pouquinho aí, pessoal, como é que é a primeira prova, a primeira fase, a segunda fase, como é a prova oral. Como foi a tua prova oral também, que é uma coisa que o pessoal tem praticamente pavor, né? Eu já vi gente dizendo, eu vou para o concurso público que não tiver prova oral. Escolhe assim, quase. Assim, a Constituição ela prevê como é que é o concurso do magistrado e do Ministério Público. Se eu não lembro da Defensoria, mas acho que prevê também. O concurso de magistrado tem regulamentação numa resolução também do CNJ e ele acontece, da seguinte forma. A prova objetiva, que são 100 questões. Existe a cláusula de barreira, os primeiros sem colocar, quem tirou até 6, por exemplo, ou uma média lá que se faz, está dentro e vai para a segunda fase. A segunda fase é uma prova subjetiva, perguntas
e você tem que escrever e discorrer sobre elas. E aí envolve todas as matérias. Em relação à prova objetiva, são 100 questões divididas em relação a essas matérias, constitucional, administrativo, e aí vai de cada edital destinar a quantidade de questões. Aí fica a critério do edital. A subjetiva, geralmente são 5 perguntas por dia. Você tem 5, 2, 3 perguntas por dia. E nessa mesma segunda fase, no mesmo dia, você faz 2 sentenças. Uma sentença civil e uma sentença criminal. Um dia, então, você faz questões subjetivas e uma sentença civil. No outro dia, você faz outras questões subjetivas e uma sentença criminal. Nesses 2 dias. Passando, você tem a inscrição definitiva, que é apresentar a documentação, apresentar os títulos e depois vem a prova oral, a temida prova oral, né? No Ministério Público, a depender do Estado, tem a prova de tribuna, que aí você é submetido a um caso, a uma avaliação, sendo promotor de júri. Então, é apresentado o caso, você faz ali um júri simulado. Eu não sabia, não. Eu pensei que era estilo prova oral como de juiz. Dependendo do concurso do Estado. Para mim, a prova mais difícil para aprovação no concurso público não é a oral, não é a subjetiva, não é a sentença. Na minha opinião, é a prova objetiva. É a mais difícil de passar. Para mim, é a mais difícil. Eu pensei que você ia dizer a da sentença. Não. Para mim, é a prova oral. E eu explico. A prova objetiva. E eu explico. A prova objetiva, como tem essa cláusula de barreira, você não basta fazer mais do que 60 pontos para ir para a segunda fase. Você tem que estar dentro dessa margem de cálculo. Então, se o sujeito que passou na posição 300 fez 72 pontos, você precisa fazer, no mínimo, 72 para ir para a segunda fase. Para você fazer 72 pontos numa prova de 100 questões é muito difícil. Portanto, você está, além de estar concorrendo com você mesmo, consigo mesmo, você está concorrendo com os outros. Por quê? Porque quem pontuou mais alto vai elevar o ponto de corte e você vai ter que fazer mais questões do que esse ponto de corte. Ou seja, você pode ter um resultado excepcional, mas pelo fato dos primeiros colocados terem elevado o ponto de corte, você em um concurso desse você não iria passar, né? Exatamente. Então, você está concorrendo com outras pessoas ali que estão elevando o ponto de corte. Praticamente, você tem que fechar a prova. A maioria das questões você tem que acertar. Então, para mim, a prova mais difícil. É o primeiro, como se diz, é o peneirão. Popularmente, na gíria de concurso, a gente fala que é peneirão. É onde quase todo mundo desiste. É nessa prova objetiva. Poucas pessoas têm o privilégio de passar por uma prova subjetiva. Por isso que é o privilégio e a dificuldade, né? Tem um número, né, reputo específico, né, de pessoas que passam para a segunda fase, ou isso é de prova por prova? Aí depende do edital. Tem edital que limita a 300, tem edital que tem uma limitação. Mas todo mundo que tirou, por exemplo, 72 foi um ponto de corte, todo mundo vai para a segunda fase. Seja 500, sejam 1.000, sejam 30, mas vão para a segunda fase. E aí chega a segunda fase. Segunda fase, você tem que ter um conhecimento doutrinário mais apurado, mais específico. Tem que ter um conhecimento sobre jurisprudência e, principalmente, você tem que saber escrever. Você tem que ser objetivo. Basta você imaginar, por isso que eu falo, o sujeito tem que ter estratégia, ele tem que ser inteligente na hora que ele está fazendo a prova. Um concurso público, uma segunda fase, na primeira fase, quem corrige as provas da primeira fase, você entrega o cartão de respostas, quem faz a correção ali é o computador, é uma máquina. As bancas colocam os espelhos e eles vão computando ali os erros e acertos e jogando no sistema. Quem vai corrigir a prova subjetiva e a prova de sentença e a sentença criminal são examinadores, pessoas normais, né? E imagina aí o sujeito que está corrigindo ali 600, 800 sentenças, sabe? É um grande, muita prova para pouca gente
corrigir. Então, o que é que o sujeito tem que fazer? Ele tem que saber escrever, ele tem que ser objetivo e tem que especificar, deixar, ressaltar as palavras-chave. Então, por exemplo, se você vai falar sobre prescrição, dado o caso para você para na prova de sentença civil, e aí alega-se a prescrição. Numa prova de sentença, você nunca deve começar, por exemplo, prescrição é instituto previsto, não sei o quê, direito romano. O sujeito que está examinando aquela prova ali, depois está corrigindo, quando ele for ver essa questão, ele já perdeu a atenção na sua resposta. É muito diferente de você já iniciar a sua oração, a sua resposta. Olha, não refuto a alegação de prescrição por isso e isso, com base no artigo tal, tal. Quando você já dá a resposta, ele já viu ali a palavra-chave, ele já tem um espelho, ele já viu a palavra-chave ali, e você já pontuou. Aí sim você complementa. A prescrição acontece nesses casos, tal, porque aí você já vai complementando sua pontuação. Então, é tudo questão de estratégia. Né? Tudo estratégia. A prova oral é uma prova que todo mundo tem. Realmente é um momento, principalmente para a magistratura. Eu penso, o ministro Alves Fernandes, eu estava conversando com ele da CJ recentemente, e a gente estava conversando sobre ele é um entusiasta da tentativa de mudar o concurso público, porque a prova oral coloca o magistrado numa situação em que ele praticamente não vive na carreira dele. Poucas situações o colocam naquela situação. É isso que eu ia perguntar, mas vá falando aí que no final eu pergunto. A gente é colocado numa situação que de uma certa forma tensa e constrangedora, e você fica numa situação ali muito difícil. O magistrado na sua carreira, ele raramente na audiência, em alguns momentos ele é provocado, mas na pior das hipóteses ali você pode concluir o processo, enfim, tomar uma decisão ali. Você tem que estar pronto para isso, lógico, tem que ter conhecimento. Mas na prova oral, você está sendo pressionado ali para apresentar uma resposta. Na minha avaliação, o concurso ele deveria ser modificado para entregar uma situação ao juiz, uma situação concreta, numa audiência, no júri, no julgamento, e o juiz oral, enfim, demonstrar o conhecimento de uma situação concreta. Mas, enfim, o que a gente tem hoje de regulamento é a prova oral. A prova oral é a mesma forma. Você tem que ter uma estratégia. Você tem que treinar muito a prova oral. Procurar profissionais. Tem muita gente que apresenta que na hora da prova tem um branco. Tem muita gente que trava na hora mesmo sabendo. Então, é uma preparação. Você está sempre treinando com os seus amigos. Agora que está mais fácil com essa comunicação. Meu assessor, inclusive, estava na prova oral, eu dei algumas dicas a ele. Você sempre está perguntando. E a prova oral, você também tem que saber responder. Porque o pior da prova oral, tem 2 pontos para mim que são os piores da prova oral. Primeiro, esperar a hora da prova. Você está na antessala, isolado do mundo, aguardando sua avaliação. É uma situação extremamente delicada. Eles fazem isso propositalmente, né, Pedro? Eles colocam uma situação de isolado, né? proposital para ver a reação da pessoa. Eu conversei com um juiz federal aqui, Matheus Pontalti, e ele disse assim, eu perguntei isso a ele, ele disse, eu acho que é levado a colocar a pessoa nessa situação, até fazer perguntas que não tem uma resposta muito bem definida para ver como é que ele vai se sair naquela situação, né? Exato. Isso também sente que é uma coisa que acontece, né? A prova oral, até o momento da espera, é muito complicado ali. E depois, você fica... todo mundo fala, é a pior parte da prova oral, a espera. Aí, na hora que você entra, aí você fala, aí você pensa assim, é agora ou nunca. Ou você responde ou não. E ali tem muita gente, tem muitas provas, eu não vou generalizar, que você vê uma certa teatralidade. Você vê o examinador bom, o examinador meu carrasco e o mediador ali. Geralmente são 3. Como se eles combinassem um pouco, tipo, você vai ser o carrasco dessa vez, tá? Tem. E aí, ali, naquele momento, você está numa situação de estresse e você
eles querem saber qual é a sua reação, na verdade. Veja, a prova oral, a nota da prova oral, ela é formada, se eu não me engano, por 4 critérios. 25% dela é o conhecimento jurídico, mais 25% a sua postura e o restante é comportamento, enfim. Então, se você não tiver o conhecimento jurídico, você tem a possibilidade de acertar 75%, de pontuar 75% da prova. Então, ali eles vão jogar uma situação, como por exemplo, como eu já vi, o sujeito chega, senta na cadeira para ser arguido, aí o examinador olha para ele e pergunta a ele, quem foi que mandou o senhor sentar aí nessa cadeira? E aí você pega essa situação constrangedora, acha que já está fazendo besteira, aí levanta e pronto. Se você não tiver estabilidade ali emocional, acabou a prova, né? Então você tem que ter um jogo de cintura, levantar, excelência, me perdoe, eu posso sentar agora, e levanta, aí senta de novo. Enfim, eu já vi situação de sujeito do examinador que fala baixinho e de propósito para você perguntar o que é que ele falou, e aí ele sugere que você tem problema de audição. Eu já vi examinador na prova do Rio, TRF da segunda região, era o examinador, tinha um livro lá, e aí o juiz era o candidato, aí ele chegou assim, candidato, a gente vai iniciar aqui a sua arguição, aí ele parou, aí disse assim, olha, eu queria pedir desculpas a você, foi muito delicado, mas eu queria, não vou chamar mais de candidato, eu vou chamar de excelência, porque você é praticamente agora um juiz, isso aqui é um ato pro forma. Então, excelência, eu quero lhe perguntar. Aí, na hora que ele fez a primeira pergunta, o sujeito tinha baixado a guarda, aí ele perguntou quais eram os primeiros impostos cobrados em roubo, impostos. Aí, se eu não me engano, estava lá na nota de rodapé do livro dele, a resposta, sabe? Era imposto sobre portas e janelas, era algo assim. Uma pergunta que era só para desestabilizar, sabe? Aí você responde, aí o outro examinador atravessa, não, você está errado. E aí você tem que saber lidar, você tem que entrar ali como profissional, como juiz, você tem que entrar como promotor, como defensor. Depois que sai da prova, é como se você tivesse tirado de cima de você aí um outro carro, um caminhão, sabe? É outra sensação. É bem complicado esse momento, mas você depois você lembra, você sente falta, você sente saudade de, você fica satisfeito de ter passado por essa situação. É pura estratégia também, pura estratégia. E assim, conta uma história engraçada aí desse período aí já de magistratura para o pessoal saber como é a dinâmica do dia a dia, como é que o juiz normalmente tem que lidar com situações inusitadas às vezes, né? Provavelmente algumas você já deve ter, várias provavelmente deve ter passado por isso. Tem várias. Eu estou lembrando aqui de inquisição de testemunha, por exemplo. Ele pergunta, a testemunha vai tomar o compromisso dela, se eu tenho algum interesse na causa, aí o autor, o reclamante aí, o autor, ele prometeu um churrasco aí vai escutar a segunda e a mesma coisa, a terceira você antecipa, eu já antecipei a pergunta, você está sabendo de um churrasco aí? Ele diz, o senhor foi convidado também para o churrasco? Esses casos, sujeito que é pego pelado na rua e a gente tem que resolver, às vezes ninguém consegue resolver, aí o juiz tem que ir lá, como já me deparei, o sujeito tirava a roupa, bebia, tirava a roupa todas as vezes, e aí não tinha como resolver sair, porque era um ato obsceno, o sujeito ia, preenchia o TCO e ia para casa, não tinha como a gente resolver, até que, enfim, a gente teve que tomar uma providência mais drástica. Tem muita situação. E, assim, o que é que tu acha que a pessoa que ouviu até agora já viu como é que são as matérias mais importantes da carreira, como é que funciona, o concurso, as fases do concurso, a preparação de faculdade, enfim. O que é que tu vê de mensagem, encaminhando para o final aí também, você deixa de mensagem para o pessoal e de como é que você vislumbra que alguém diga assim, será que eu tenho esse perfil que tu disse assim, muita gente falou, Pedro, você tem um perfil mais de magistrado e tal, como é que a pessoa poderia se identificar nesse cenário assim?
Olha, Gustavo, complementando a questão das provas, eu falei que a prova objetiva é mais difícil. A prova objetiva, a subjetiva e a oral, se você parar para pensar, você está concorrendo consigo mesmo. Você basta tirar a média, você não está mais concorrendo, você só vai ali ficar numa posição melhor. Então, por isso, para mim, só para complementar, é a mais difícil a primeira fase. Em relação a concurso público, eu sempre digo aos meus conhecidos, às pessoas que eu já orientei, que o concurso público é estratégia. Você tem que... Você pode testemunhar. Na faculdade, a gente não lê a lei seca, não é isso? É muito difícil a gente ler seca. A gente estuda muita doutrina. Então, a gente vai para o concurso público estudar com a primeira fase, estudar a doutrina. Isso é o primeiro passo errado que a gente faz. Então, primeiro passo que você tem que fazer é ver a prova a qual você vai submeter. Então, você pega a lei seca e vai estudar. Processo civil, artigo 1º até o último artigo. Já faz... Eu errava muito isso no começo, porque eu ia logo para a doutrina. A doutrina eu já sabia, porque eu fiz a minha base na universidade. Só tem que complementar. Então, na minha avaliação, você tem que... são 3 bases para você passar no concurso público. Primeiro, lei seca. Você tem que estudar, ler exaustivamente os artigos das matérias que vão cair. A Constituição, ler várias vezes, o Código de Processo Civil, ler várias vezes, porque a gente sai da faculdade sem ler lei. Primeiro ponto. Isso é para a prova objetiva. Segundo ponto, jurisprudência. O concurseiro ele tem que ter na ponta da língua os principais julgamentos do Supremo e do STJ, se for trabalhista do TST. Ele tem que estar ali, com aquilo ali na ponta da língua, os da repercussão geral e os dos recursos repetitivos. E sempre tendo que ler os informativos. Estudar. Aquilo ali é uma matéria como se fosse direito civil, como se fosse direito constitucional. Pegar uma hora do dia, dedicar à jurisprudência. É o segundo alicerce que eu sempre cito. E o terceiro, que para mim é um dos mais importantes, que serve para você passar mesmo, é o exercício. É a prática do exercício. Veja só, muita gente inicia a estudo de concurso público e não faz provas. Simplesmente estuda lei, estuda doutrina, estuda jurisprudência e não sabe responder uma prova. Note que na hora da prova a gente não vai estar adquirindo conhecimento, a gente vai ter que expor. Então a gente tem que treinar para expor o nosso conhecimento, seja subjetivo, seja oral. Objetivo, por exemplo. Objetivo, o que é que eu sempre fiz isso aí eu aprendi errando. Eu, quando comecei a me inscrever para os concursos públicos, eu sempre ficava no ponto de corte por uma questão, duas. O concurso, fiz o ponto de corte 65, eu fazia 63, 64 e nunca passava. Até que meu amigo disse, um amigo que já passou também, ele disse, o que está faltando no teu estudo aí é exercício. Então, eu comecei a fazer 50 questões por dia. Estudava o dia todo, no final do dia, matérias aleatórias, 50 questões por dia. Rápido. Matérias que eu não estudava, que eu nunca tinha estudado. Por exemplo, eu nunca estudei ECA. Faz uma prova de ECA, porque quando você fizer, você já vai saber, quando você fizer, você vai errar, você já vai saber como é que o examinador vai cobrar. Então, quando você vai estudar ECA, você vai lembrar, eu naquela prova lá que eu fiz, eu lembro que ele perguntou isso daqui, então eu vou dar mais atenção a essa matéria. Então, é muito importante você estar fazendo exercício de prova, sempre. Mesmo que repita. No concurso de promotor de Alagoas, eu tirei férias uns 10 dias antes, e eu lembro que no concurso eu fazia de 300 a 600 questões por dia, no intervalo de 10 dias. Agora é rápido, né? Eu pegava a questão, aí já sabia. Aí já fazia a segunda. Errava, eu tentava ali ver rapidinho, era dividir em três turnos, né? De manhã, tarde e noite. 200 de manhã, dá tempo demais, à tarde e à noite. Quando você chega na prova, você já sabe como é que o sujeito vai cobrar para você. Você vê a questão, você já sabe praticamente qual é a resposta, porque você já identifica ali, a casca de banana é essa daqui. Então, você sabendo lei, você sabendo jurisprudência, sabendo você se preparando, focando na parte de exercícios, você tem tudo para passar, para atingir o ponto de corte. Tanto foi esse conselho, ele foi válido, que
eu saí de uma pontuação de 64, 63 e pulei para 72, 75 em 3 meses. Porque eu todo dia estava fazendo questões. Prova subjetiva, eu já falei como é que se responde. Prova oral, da mesma forma. O sujeito perguntou, você já fala a resposta. Prova oral difícil na resposta é você sintetizar. Você sintetizar o seu conhecimento. O sujeito pergunta para você o que é dolo. É difícil. O que é imunidade tributária? O que é imunidade tributária? Você falar ali naquela hora. Então, você tem que saber ali naquela hora já apontar. Imunidade tributária é isso, isso, isso e isso. O dolo é a intenção tal, tal, tal. Então, você tem que saber falar. Todo mundo sabe o que é dolo, todo mundo sabe o que é culpa, todo mundo sabe o que é imunidade. O problema é quando você sintetiza. Então, você tem que organizar a resposta. Ter um padrão dessa resposta. Então, a pessoa que quer fazer concurso público, na minha avaliação, e aí eu já orientei algumas pessoas, passaram o concurso procurador, por exemplo, da Fazenda, primeiro que foram os primeiros colocados, utilizou esse método aí que eu mais ou menos padronizei e se deram bem, sabe? Foram aprovados. Eu acho que é esse tripé: lei seca, jurisprudência e muito exercício. Doutrina. Doutrina é importante para você aprofundar e para você aprofundar e para você tirar dúvidas ali. É muito importante. Agora, se você for pegar um tratado de direito de processo civil numa prova que está marcada daqui a 5 meses, você não vai conseguir esgotar o edital. Então, você tem que otimizar. Da base, né? Como você disse também. Quem já tem uma base construída na faculdade, quando você faz esse estudo direcionado para concurso, alinhando com jurisprudência e questões, o cara já vai muito mais afiado, né? Pois é, eu vou repetir, vou reforçar essa questão. O exercício é um dos pontos principais. Se você faz exercício, você já vai saber como é que o sujeito vai cobrar. Como é que você vai estudar para uma prova se você não sabe nem como é que vai ser cobrado? Então, quando você sabe como é que ele vai cobrar, você já direciona o seu estudo. MPF, Ministério Público Federal, por exemplo. O MPF tem uma forma de cobrar. Não é que o concurso seja mais difícil ou mais fácil, mas a forma de abordagem de uma questão é diferente. Os próprios procuradores é que fazem aquela prova. Então, a gente já tem que ter um estudo diferente. Ele vai citar o parecer dele, ou de colegas, ele vai citar uma jurisprudência diferente, uma decisão diferente. Então, você tem que direcionar, saber como é que o sujeito vai cobrar. Numa prova de magistratura estadual, geralmente feita por uma banca como a FCC, CESP, você tem que saber como é que eles estão cobrando aquela questão. E aí tem toda a estratégia, né? Eu fico à vontade, eu fico à disposição quando você quiser. Aí tem o dia da prova, você tem que se preparar para a prova, acordar cedo, tem tudo isso envolve, né? É uma estratégia para você conseguir passar. E qual é a mensagem final aí para o pessoal que você vislumbra, que pensa nessa sua carreira aí? Olha, a mensagem que eu passo é a seguinte: antes de você escolher a carreira que você quer seguir, veja através de exemplos de pessoas que você conhece se de fato é aquilo que você quer e conheça a atuação e essa carreira. Eu vejo muita gente que passa por curso público. Essa aprovação é um momento de extrema realização, mas às vezes ela pode se tornar um fardo, como eu vejo muita gente. Existem os pontos negativos. Eu passei agora no concurso da magistratura, tem gente que mora em Recife, por exemplo. Tem colegas que foram morar no interior da Paraíba. Eu estou morando no interior da Paraíba. Então, tem muita gente que fica frustrada, decepcionada com a realidade da comarca, a realidade da própria função. Né? Qual é a comarca falta de estrutura. Eu estou em Piancó, na cidade de Piancó, perto de Patos. Então, isso é um ônus da carreira. Você tem que trabalhar. Eu não lembro, até pouco tempo, eu entrei na magistratura, eu não lembrava o dia que eu tinha trabalhado menos do que 8, 10, 12 horas. Em razão da quantidade eu estava substituindo muitas varas, então era muita solicitação, delegado, diretor de cadeia.
Então, eu não lembro o dia que meu celular, por exemplo, eu tive que carregar 2 vezes em razão da quantidade de demanda, sabe? Uhum. A quantidade de dias que eu tive que dormir depois de meio-dia, meia-noite, depois de madrugada resolvendo situação. Então, você tem que conhecer a realidade para saber se é aquilo ali mesmo que você quer. E se você quer, foque. Aquilo ali é a sua vida, aquilo ali é o que você quer, o seu sonho. Se você quer ser aquilo ali mesmo, quer exercer aquela função, foque, se sacrifique, porque vale a pena você realizar seu sonho. Foque, preste atenção no seu objetivo, delimite o seu sonho e trabalhe para isso. Suor e trabalho, como dizia Churchill, né? Eu tenho muito a oferecer, suor, sangue e muita disposição. Com certeza. Pedro, eu queria agradecer aí sua participação, né? Dizer que estou contando com você realmente aí para outras iniciativas, seja outras entrevistas e debates sobre a carreira, seja também de outros temas jurídicos mesmo, a gente debater, né? Como eu te disse, em outras searas, chamar aqui para o projeto da residência jurídica lá, que eu estou ajudando também. Né? Queria agradecer sua disponibilidade aí em contribuir com todo mundo e é isso, né? Valeu aí mesmo, obrigado e espero que todo mundo aproveite o material, né? A quantidade de informação que a gente passou aqui para contribuir com todo mundo. Meu querido, eu que agradeço aí a oportunidade e eu estou sempre à sua disposição. Sua, de Matheus, de Gabi, manda um abraço para eles lá, viu? Valeu. Matheus, o advogado, como é que ele chama? O advogado galã, né?